Bem-vindos ao Viver Sustentável. O Brasil se comprometeu, na Cúpula do Clima de Paris, a reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Isso significa plantar árvores em área equivalente a quase o território da Inglaterra. Serão necessárias 8 bilhões de mudas, é mais árvore do que pessoas habitando o planeta. Mas, se compararmos todo esse espaço com as dimensões continentais do país, podemos ter a impressão de que não é tanto assim. A área a ser reflorestada no Brasil nos próximos 14 anos equivale aos territórios dos estados de Pernambuco e Alagoas juntos. Esta área não parece tão grande se imaginarmos que nossas áreas de florestas são bem mais colossais, com a Amazônia ocupando vastos territórios do Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá e Amazonas, num total de 400 milhões de hectares. Já o bioma da Mata Atlântica, que possui hoje apenas 12% de sua cobertura vegetal original, abarca uma área equivalente a 130 milhões de hectares. Isso tudo sem falarmos do Cerrado. Isso tudo se considerarmos que o desmatamento não vai parar. Embora, ao mesmo tempo em que o desmatamento continue, nós estejamos fazendo o reflorestamento do Brasil. Em um cenário otimista, o país perderá 20 milhões de hectares de florestas desmatadas até 2030, levando em consideração a meta de derrubada de vegetação para 2020. Isso significa que até lá devem ser desmatadas as áreas da Inglaterra e da Escócia juntas, ou dos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Professor Tami, mas afinal, plantar quase uma Inglaterra de árvores é muito ou pouco? Para especialistas, o compromisso brasileiro de plantar até 2030 12 milhões de árvores é factível e, portanto, passível de ser alcançado. É claro que nós gostaríamos que a meta fosse muito maior do que aquela estabelecida pelo próprio Brasil. Os 12 milhões de hectares representam um pouco mais que a metade do passivo ambiental advindo do Código Ambiental. Temos cerca de 21 milhões de hectares que precisam ser reflorestados. O Código Florestal, modificado em 2012, estabelece o mínimo da cobertura vegetal que deve ser preservado nas propriedades rurais, em cada bioma. Em áreas de preservação permanente, como aquelas nas margens de rios, não pode haver desmatamento algum, ou seja, 100% da preservação deve ser mantida. Já nas áreas de reserva legal, uma cota de terreno que precisa ser mantida como floresta, pode haver obtenção de receita no manejo com a venda da madeira. A estimativa é de que 21 milhões de hectares tenham sido derrubados de uma forma ilegal nas propriedades particulares e, portanto, esses 21 milhões de hectares precisam ser replantados. Este número, 21 milhões de hectares derrubados de forma ilegal, só não é maior porque o Código Florestal, revisto em 2012, diminuiu a exigência de replantio dessas florestas em mais de 50%. Professor Tami, por que é importante reflorestar? Acima de tudo, o reflorestamento é positivo porque reduz a emissão de gases do efeito estufa, responsáveis pelo agravamento das consequências do aquecimento global. As florestas em crescimento funcionam como um sumidouro de carbono, transformando-o em biomassa, ou seja, em troncos, galhos e folhas. Segundo o Observatório do Clima, o desmatamento é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa no Brasil. 45% das emissões em 2015, seguida pela
produção de energia e pela agropecuária. No ano passado, enquanto a derrubada de florestas despejou na atmosfera 884 milhões de toneladas brutas de CO2 equivalente, CO2 e a soma de todos os gases de efeito estufa convertidos em dióxido de carbono, mudanças no uso do solo, que inclui o manejo florestal, removeu 525 milhões de CO2 equivalente. Professor Tami, quanto custará e quanto renderá reflorestar essa área? De acordo com o Instituto Escolhas, reflorestar 12 milhões de hectares de florestas vão custar, durante esses próximos 14 anos, 3,7 bilhões por ano, dando um total de 52 bilhões durante esse período. O cumprimento desta meta assumida pelo Brasil corresponde à criação de 215 mil empregos e à retomada pelo governo de impostos num total de 6,5 bilhões de reais. A ideia é que surja uma indústria de recuperação de florestas tropicais que, baseando-se nessas novas atividades econômicas, como a venda de madeira e a exploração de produtos da floresta, frutas, essências, óleos, etc., possa plantar árvore com uma condição de recuperar o valor investido. Além de ficar de bem com a legislação, terá condição de ter retorno econômico. Assim, a lei ambiental pode ser vista não como inibidora, mas como estimuladora da atividade econômica. Além disso, devemos levar em conta que a atividade econômica não deve ser o motor indutor dessas grandes empreitadas, mas sim lembrarmos que o fato de deixar uma árvore em pé já contribui para diminuir a crise hídrica. Portanto, devemos fazer com que a floresta valha mais com as árvores em pé do que cortadas. Professor Tami, comparado a outros países, o Brasil está reflorestando mais ou menos? Todos os outros países de dimensões continentais apresentaram compromissos, que são metas ainda mais ousadas que as apresentadas pelo Brasil. Os Estados Unidos se comprometeram a reflorestar 15 milhões de hectares até 2020. A Índia se comprometeu a 21 milhões de hectares até aquela data. O Brasil participa do desafio com seus 12 milhões de hectares. É bom lembrarmos que o Desafio de Bonn congrega iniciativas de diversos países com o objetivo de recuperar, na somatória, 350 milhões de hectares de florestas até 2030. No Acordo de Paris, que entrou em vigor neste ano, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 43% até 2030, em relação àquilo que limitia em 2005. Esta redução de 45% na emissão de gases do efeito estufa é o compromisso geral, do qual parte deste compromisso é desempenhado pelas florestas, através da redução a zero do desmatamento ilegal e através da reflorestamento de 12 milhões de hectares até 2030. Meu nome é Vitória, sou da 8ª série do Colégio São Luís. Professor, o que é uma lei de comando e controle? As leis de comando e controle prevêem penalidades para quem não as cumprir e exigem que o governo contrate um exército de fiscais para fiscalizar o seu cumprimento, porque elas são mandatórias, são obrigatórias. Diferentemente das leis de comando e controle, as leis de incentivo não são obrigatórias, mas elas prevêem vantagens para quem as aproveita. É o caso
da reforma tributária ecológica, que prevê diferencial de tributação para aqueles produtos que são ecologicamente recomendáveis, que não poluem, que utilizam energia limpa, em suma, que ajudam a construir uma nova sociedade sustentável. Não percam no próximo bloco uma matéria que fala de manejo sustentável e de criação de unidades municipais de conservação. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor. Mais de 13 milhões de hectares de floresta tropical são destruídos todo ano. E o comércio ilegal de madeira contribui com esse número assustador. Ao comprar um produto feito de madeira, procure sempre saber sua origem e se possui certificação ambiental. O Viver Sustentável está de volta. Vamos assistir agora uma matéria que fala da criação de unidades municipais de conservação e de um caso modelo de manejo florestal. O Brasil possui hoje 63 unidades de conservação municipais em todo o país. Muito pouco. É muito pouco se comparado às 310 áreas federais e às 410 estaduais, segundo dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Para modificar este cenário, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do seu Departamento de Áreas Protegidas, elaborou o roteiro para a criação de unidades de conservação municipais. Com linguagem acessível e didática, este roteiro foi concebido para facilitar aos gestores e agentes municipais como conceber e implantar uma unidade de conservação nos municípios brasileiros. O roteiro traz também dicas sobre a melhor maneira de resolver obstáculos comuns a esse processo. Contempla o passo a passo para elaborar o ato de criação de uma unidade de conservação. Elaborado com base nos anos de experiência em processos de criação de unidades de conservação, o roteiro busca conscientizar os gestores municipais de que unidades de conservação são comprovadamente vantajosas para os municípios, pois evitam ou diminuem acidentes naturais ocasionados por enchentes e desabamentos, permitem o incremento de atividades relacionadas ao turismo ecológico, proporcionam geração de emprego e renda e possibilitam a manutenção da qualidade do ar, do solo e dos recursos hídricos. Você sabia que, em comparação com os demais biomas brasileiros, a Amazônia é o que detém o maior número de áreas de proteção integral? No total, são 26. O bioma também possui o maior percentual de florestas oficialmente protegidas. São 3,2% da área total da Amazônia, mas apenas 0,38% da área dos parques e reservas hoje existentes na Amazônia está protegida de fato, pois grande parte desses locais se encontra muito próximo às cidades. É possível cortar árvores sem destruir a floresta? Sim, desde que se faça um manejo florestal, em que apenas uma pequena parcela das árvores são cortadas anualmente e se dá tempo para que elas regenerem e voltem a constituir um maciço florestal. Exemplo destes planos de manejo florestal aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente está o do Grupo Orça, no Vale do Rio Jari, dos estados do Pará e do Amapá, que em 2010 foi reconhecido pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, como um dos 25 modelos de excelência em manejo de floresta na América Latina e Caribe. A gestão destas áreas de florestas segue basicamente o mesmo padrão. A área de manejo é dividida em lotes, 20, 30, 40 lotes,
A cada ano maneja-se um lote. Após o manejo do último lote, isto é, após 20, 30 ou 40 anos, repete-se o ciclo. Este manejo é certificado pelo FSC, Forest Stewardship Council, Conselho de Manejo Florestal, que envia uma equipe multidisciplinar de técnicos e engenheiros florestais para acompanhar a execução daquilo que foi planejado, de modo a causar o menor dano possível à floresta. Para selecionar as espécies que poderão ser cortadas, é feito um inventário em cada um dos lotes, ou seja, em cada uma das unidades de produção anual, selecionando as espécies cujas árvores têm um diâmetro maior que 40 centímetros. O corte das árvores é planejado visando a afetar o mínimo de árvores vizinhas e áreas de preservação permanente. Logo após o corte e a retirada da galhada, as toras são levadas a um pátio florestal, onde são numeradas, atestando a certificação do manejo. Além da área manejada, o sistema de rastreamento permite ao cliente rastrear a origem da madeira que está sendo comprada, graças ao código que identifica cada árvore removida. Não percam no próximo bloco uma matéria que fala sobre um projeto privado de conservação de floresta. O Viver Sustentável pergunta: quantas árvores deixam de ser cortadas na reciclagem de 1 tonelada de papel? Letra A, de 5 a 10. Letra B, de 15 a 20. Letra C, de 20 a 25. Ou letra D, 25 a 30. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas árvores deixam de ser cortadas na reciclagem de 1 tonelada de papel. A resposta correta é letra B. O Viver Sustentável está de volta, falando de reflorestamento. Quem nos fala sobre esse assunto é o professor e deputado federal Mendes Tami. O Brasil é um paradoxo ambiental. Ao lado de boas, muito boas práticas ambientais, convivem maus exemplos de agressões à natureza. Da mesma forma que temos a matriz energética mais limpa do mundo, graças ao fato da geração de nossa energia elétrica advir de fontes hidrelétricas, e ainda termos o maior programa de produção de biocombustíveis a partir de fontes renováveis, também somos o campeão mundial de queimadas, o que nos coloca entre os países emergentes que mais emitem gases de efeito estufa. Em tese, bastaria o Brasil reduzir o seu lado negativo, suas agressões ao meio ambiente, para ocupar um lugar de destaque no concerto das nações. Mas na prática, isto não é fácil. Não é fácil, pois o desmatamento ilegal e as queimadas continuam colocando o nosso país no centro das atenções, quando o mundo todo se volta para uma nova economia, em que as novas práticas de produção e consumo induzam o desenvolvimento sustentável, que passa a ser mais do que uma meta, e sim uma necessidade imperiosa para manter o equilíbrio climático e a sobrevivência desta e das futuras gerações. O Brasil, por possuir uma das mais ricas biodiversidades do mundo e uma das maiores reservas florestais, tem obrigação de reduzir seus passivos ambientais. Vamos ver agora um bom exemplo, um dos melhores projetos de conservação ambiental realizados pela iniciativa privada no país, o projeto Nova Trieste.
Fazenda Nova Trieste, 30 mil hectares, Vale do Ribeira, Mata Atlântica. Até pouco tempo, e pelos índices usuais, o Vale do Ribeira é o lugar mais pobre do estado de São Paulo. Para você ver como mata era considerado atraso. Hoje está todo mundo de olho no Vale do Ribeira por esse material, esse recurso florestal e de biodiversidade que lá está. Essa biodiversidade vem atraindo muita atenção do mundo todo, né, da comunidade científica, da comunidade tecnológica, devido à riqueza que essa floresta tropical representa. Então nós podemos dizer que nós estamos na Mata Atlântica, que é um dos biomas mais ricos em espécies ou mais ricos em biodiversidade do planeta. Certamente comparável à Amazônia. 93% da Mata Atlântica já foi desmatada, né? Dos 7% que restam, 25% desse total está nessa região do Vale do Ribeira. Cerca de 600 mil hectares já estão preservados nos parques e nas estações ecológicas. Mas você tem aí cerca de 400 mil hectares que ainda estão distribuídos em propriedades privadas, propriedades particulares. É fundamental que essas propriedades particulares tenham um uso para esses recursos florestais. A gente precisa dar um novo significado para a palavra uso. Nossa cabeça, nosso modelo mental, é disso que nós estamos falando. Nosso modelo mental, quando nos relacionamos com a natureza ou com a água, e falar em uso, não é tirar de qualquer jeito, jogar fora de qualquer jeito, é entender como aquilo acontece e respeitar esses processos e se inserir nesse processo. A Fazenda Colônia Nova Trieste, pela sua dimensão, né, nós estamos falando de 30 mil hectares de uma propriedade privada em bom estado de conservação, um relevo que sai de 50 metros do nível do mar, né, e você sobe em direção à Serra do Mar, chegando a altitude de 800 a 900 metros de altitude, o que é bastante significativo do ponto de vista aí de garantir a diversidade de ambientes, que é uma coisa bastante importante quando a gente está tratando de ecologia das florestas tropicais. É uma escola de processos. Estão lá todos para serem devidamente desvendados para nos ensinar, não para a gente ir lá e repetir os mesmos erros. A onça que passou aqui na área tem a onça, tem o porco do mato, tem o tateto, tem a paca, tem a cutia, tem o tatu. Todas essas coisas. Depois tem o macuca, a jacutinga, o tucano, o pavão. A área é cheia desses passarinhos. Se procurar tem bastante coisa. Tem cobra, tem onça, tem anta, tem caça, tem passarinho, tem tamanduá, macacos, mono, bugio. Tem todo esse tipo, tem bastante. Viu? Tá difícil uma área assim, igual essa aqui nossa, né? É difícil, porque, olha, palmito, já vamos dizer, o Jussara aqui hoje em dia, eu não conheço uma área aqui que tenha, só conheço essa aqui que tem. A conservação de uma área de 30 mil hectares, feita pelo privado, é uma das características especiais dessa fazenda. E posso te dizer, eu estive lá, lá tem mais palmito do que em boa parte das áreas protegidas por lei, mas que muitas vezes tem dificuldade em operacionalizar essa proteção. O fato de estar junto a unidades de conservação torna essa área mais especial ainda. Então ela tem um potencial de conservação de biodiversidade muito grande. Isso tudo faz parte da área da APA da Serra do Mar, né? E quando você olha isso no mapa, são mais de 250 mil hectares de floresta em bom estado de preservação. Mas para a preservação dessas áreas, nós temos que sair desse papel tradicional de unidade de conservação fechada. Então, a questão das parcerias com a iniciativa privada, com as instituições, o incentivo à criação de reservas particulares do patrimônio natural, essa é a política correta. E principalmente considerando-se que todos os planos de manejo consideram como fundamental a zona de amortecimento, o entorno, por estabelecerem corredores ecológicos, por potencializarem possíveis parcerias, extensões de projetos de pesquisa, projetos de ecoturismo em conjunto, ou a própria versatilidade da iniciativa privada, o dinamismo, isso é muito importante.
Eu acho fundamental esse casamento com o Estado. Meu nome é Jonathan, sou estudante de Biologia. Professor Tami, é verdade que o novo Código Florestal dá anistia para quem desmatou ilegalmente as florestas? Em nenhum lugar do novo Código Florestal existe esta anistia ou este perdão para desmatadores. Ao contrário, o que existe é a repetição do que já consta de um decreto presidencial em que o agricultor que desmatou ilicitamente pode substituir ou ter substituída a multa pela recomposição completa das áreas que haviam sido desmatadas, recomposição esta feita às suas custas, às custas do próprio agricultor. Afinal, é muito melhor para a sociedade, para a natureza, para o país, para todos nós, que estas áreas sejam recompostas do que ele fique brigando na justiça por longos anos para não pagar esta multa. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Natal. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 250. Alumínio, R$ 3.300. Plástico rígido, R$ 1.000 e PET, R$ 1.000. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.